Graça e paz. Eu sou o pastor Passos e vou compartilhar mais uma porção da palavra de Deus, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27. É um texto muito conhecido em que Jesus acalma uma tempestade. Diz assim, então, o texto bíblico. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra. Amém. Jesus estava com seus discípulos em um barco, como sempre fazia, atravessando o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. E no meio dessa travessia, sobreveio então uma tempestade, o tempo virou, e Jesus estava dormindo no barco e os discípulos foram ficando com medo, o medo foi aumentando, eles se apavoraram e foram acordar Jesus, clamando: Jesus, salva-nos, senão nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e fala assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, deu ordem para o vento, deu ordem para a tempestade, e tudo se acalmou e voltou de novo à bonança. Aí então os discípulos falaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós temos aí duas expressões interessantes. A primeira, quando Jesus fala: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E a segunda expressão são os próprios discípulos que falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este foi o grande problema, a grande dificuldade dos discípulos em relação à situação que estava atravessando. Diante de um problema, e ele estando no barco com Jesus, tiveram medo, se apavoraram, a ponto de Jesus falar que eles não tinham fé, eles tinham uma fé muito pequena. Esses dois fatos, essas duas expressões estão interligadas. Por quê? Porque eles, quando disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, mostravam que eles desconheciam a extensão do poder de Jesus. Se tivesse aparecido ali um cego, certamente eles iriam falar: cego, vem aqui, porque Jesus te cura. Porque eles já tinham visto Jesus curar cegos. Se tivesse aparecido um leproso, eles iriam: vem aqui, leproso, porque Jesus te cura. Porque eles já tinham visto Jesus curar leproso. Mas eles nunca tinham visto, nem tinham pensado sobre isso, nem tinham imaginado isso, de que Jesus teria autoridade sobre as forças da natureza, sobre o vento, sobre o mar. Por isso eles estavam com medo. Por isso a fé deles estava tão pequena, a ponto deles se apavorarem, mesmo estando com Jesus. Então fica para nós um recado:
fica para nós a pergunta: quem é este Jesus para você? O que você sabe ou crê na extensão do poder de Jesus? Ele mesmo disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Se você tiver dificuldade, problema, Jesus tem solução. Jesus tem a cura. Jesus tem a libertação. Jesus tem a salvação. É nisso que nós precisamos crer. É isso que nós precisamos saber na nossa vida, conhecer, buscar conhecer mais de Jesus, para sabermos, entendermos, compreendermos e sentirmos a extensão do poder de Jesus. O apóstolo João, no Evangelho de João, já começa dizendo que Jesus participou da criação de todas as coisas. Lá diz que sem ele nada foi criado, nada foi feito. Jesus é o poderoso Deus que está conosco. Amém.